Olá, que tal? E aí, como é que vocês estão? Primeiro ano, tudo certo? Então vamos lá, hoje é nosso quinto vídeo, né? Não a nossa quinta aula, mas o nosso quinto vídeo. A gente vai falar sobre algumas coisas importantes sobre artigos, mas primeiramente, como sempre, nós temos uma bandeira aí. De que país é esta bandeira? Alguém sabe me dizer? De que país é esta bandeira? Eu vou colocar uma perguntinha lá no Classroom para vocês me responderem de que país é essa bandeira. Vou querer saber se vocês sabem. Quem não sabe, pesquisa aí. Vamos lá, mas a matéria de hoje são os artículos determinados e indeterminados, os artigos definidos e indefinidos. É bem simples, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Vamos lá. Los artículos acompañan siempre al nombre, salvo en el caso de los nombres propios. No decimos el Pedro. Con ellos se puede detectar el género masculino o feminino de las palavras. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, a palavra casa, em português. A gente pode dizer a casa bonita. A minha casa está na rua tal, ok? O livro de geografia ficou na escola. Então, a gente tem o livro. Esse o, esse a são artigos que vocês já viram em português há muito tempo atrás. A gente tem esses artigos também em espanhol. Primeira coisa que está escrito aí é que com eles a gente consegue detectar se é uma palavra feminina ou se ela é masculina. Por exemplo, se a gente tem tapete, a gente sabe que é o tapete, mas se uma outra pessoa não sabe que tapete é masculino, se for ver o artigo, vai saber, né? Tapete, o tapete, né? Porque tem algumas palavras que elas já... se termina em A são femininas, se terminam em O são masculinas. Claro que isso não é uma regra. Há palavras que terminam em A que são masculinas, palavras que terminam em O que são femininas, mas algumas a gente consegue diferenciar por aí. E outras já não tem essa mesma terminação. Então a gente vai ter com terminações diversas. E como é que a gente vai saber se é feminino ou se é masculino? Através do artigo ou de algum outro pronome, né? Ou alguma outra palavra que esteja acompanhando. Algum tapete, né? Algum é masculino, ok? Em espanhol vai funcionar da mesma forma. O que vai ter diferente em espanhol? Algumas coisas. Primeira delas, está dizendo aí, olha, que os artículos acompanham sempre al nombre, salvo en el caso de los nombres propios. No decimos el Pedro. Em português a gente fala, né? O Pedro foi à escola ontem. Em espanhol, não. A gente vai dizer Pedro foi à la escuela ayer, ok? Juan comprou um livro, ok? A gente não vai falar o Juan, né? El Juan comprou um livro. Então, a gente não vai usar artigos antes de nomes próprios, ok? Beleza, vamos lá. Quais são, então, os artigos? Determinados, temos el, la, los, las, que vão ser os nossos o, a, os, as, não é? El libro, los libros, la casa, las casas. Prestem atenção, porque muitas pessoas veem que los é artigo masculino, no plural, e aí vão pensar que o singular dele é lo. Não é lo, é el, ok? El libro, los libros. Porque se eu tenho, por exemplo, uma frase, los libros están en el armário, e eu peço para vocês passarem para o singular, muita gente vai colocar lo libro está en el armário. E não é el libro. Tranquilo? Então tá, o lá e las não tem muito problema aí não. A gente tem o lo, a gente tem, mas é uma outra palavra. O lo pode ser artigo neutro, pode ser pronome. Isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto, fiquem com el, los, la, las, ok? E os artigos indefinidos, los artículos indeterminados. Temos un, una, unos, unas. Un libro, unos libros. Una blusa, unas blusas, ok? Também preste atenção em uma coisa, porque em português é um livro, uns livros, né? E algumas pessoas acabam colocando uns aí no plural, que não é certo. Da mesma forma, o singular de unos não é uno, não é o joguinho uno, beleza? A gente também tem uno, mas não vamos ver isso hoje. O singular de unos é un, tranquilo? Com N, un.
un libro, unos libros. Então vamos ver alguns exemplos aí. La casa es grande. El libro está sobre la mesa. Unos chicos están jugando fútbol. Yo tengo unas fotos viejas en el armario. Pedro es médico. Prestem atenção que aí eu coloquei esse zerinho com tracinho, né? Isso daí que é nulo, porque não é el Pedro es médico, é Pedro es médico, tá? Diferente do português que geralmente a gente diz o Pedro é médico. Tranquilo? Até aí super tranquilo, não tem problema nenhum, só que não é só isso. Claro que a gente vai ter problemas. Quais vão ser os problemas? Na verdade não são problemas, são diferenças, né? Que a gente vai ter do português para o espanhol. Porque se não houvesse diferença, seria a mesma língua. Então a gente vai ter algumas palavras que são chamadas de heterogenéricos. Que isso significa? São palavras que em português são femininas e em espanhol são masculinas, ou vice-versa, em português são masculinas e em espanhol são femininas, ok? A gente tem poucas regras para isso e a maioria a gente precisa memorizar. Eu vou trazer alguns, eu não vou trazer todos, porque todas as palavras heterogenéricas, todas as palavras heterogenéricas, porque se eu trouxesse todas, a gente ia ficar aqui, sei lá, quanto tempo, não sei nem se eu conheço todas as palavras heterogenéricas. Eu teria que procurar todas aí no dicionário, ver se existe um dicionário de heterogenéricos, porque é muita coisa e às vezes a gente vai descobrindo umas palavras novas, né? Então vamos lá. Eu vou trazer algumas para vocês, porque não dá para trazer todas de uma vez. Los heterogenéricos são palavras que em português e espanhol possuem o mesmo significado, pero su género cambia de una lengua a otra. Así, las palabras que en español son femeninas serán masculinas en portugués y viceversa, cuando son heterogenéricas. Hay algunas reglas para saber el género de algunas palabras, pero no son todas que seguem regras. Não são todas as palavras que têm regras, né? A gente tem duas regrinhas aí que são importantes, mas a maioria das palavras não estão dentro dessas regras. Muy bien. Regla número 1. Palavras terminadas em arre são masculinas, diferente do português. Vamos ver. El viaje, el equipaje, el hospedaje. Aqui nós temos palavras que geralmente em português elas são femininas, né? A gente fala a viagem, equipaje não, é o equipamento, mas el hospedaje é a hospedagem, não é? Então, que muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes as palavras terminadas em agem em português vão terminar em arre, A-J-E, em espanhol. Não são todas, como por exemplo, essa palavra el equipaje não significa a equipagem, é o equipamento, ok? Então, a gente não vai ter essa associação todas as vezes, mas algumas vezes a gente pode relacionar assim. Então, em português, elas vão ser geralmente femininas e em espanhol elas são sempre masculinas. Outra regra, palavras terminadas em hombre são femininas. Então, por exemplo, la muchedumbre, la costumbre, la legumbre. Então, olha só, costumbre, muchedumbre é multidão. Em português é a multidão, em espanhol la muchedumbre, beleza, não é um heterogenérico, não é. Só tô falando uma regra de ser feminino ou masculino, por enquanto, tá? Então, la muchedumbre, a multidão, vai ser o mesmo gênero. La costumbre é o costume, e aí já vai mudar o gênero, porque em português é masculino, o costume, e em espanhol, feminino, la costumbre. La legumbre, em espanhol, também tem um gênero diferente do português, que em português é o legume, e em espanhol é la legumbre. Tranquilo? Então essas são duas regrinhas básicas. Mas a gente vai ter outros heterotônicos. Vamos dar uma olhadinha em outros que não seguem regra alguma. Esses aí é bom que vocês conheçam, que vocês memorizem pelo menos alguns deles, tá? Como eu já falei, há outros, mas eu trouxe só alguns aqui para vocês. Então vamos lá. La sal, em português é o sal. La sangre, que é o sangue, em português o sangue. El árbol, a árvore. El color, a cor. La leche, o leite. La nariz, o nariz. La crema,
o creme. El arte, a arte. El dolor, a dor. El puente, a ponte. La miel, o mel. La risa, o riso. La sonrisa, o sorriso. Ok? Então, vocês podem ver que essas palavras todas têm um gênero diferente do português. Ok? A maior parte das palavras vai ter o gênero igual do português, mas algumas vão sofrer essa modificação. E é uma lista grande, apesar de não ser a maioria, é uma lista bem grande, ok? Então, gente, era basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar, tá bom? Tchauzinho. Adiós, beijo.